Ei, amada, tudo bom com você? Pega aí seu café e seu chá, senta aí, que hoje tem mais um na sala comigo e a gente vai conversar. E sim, continuo com a xícara com água, porque já tomei café, daqui a pouco tá na hora de almoçar. Também não ia tomar um chá agora não, especialmente porque o sol tá assim lascando a cabeça. Tô gravando em pleno meio-dia. Olha essa luz. Tá estourando dentro de casa, imagina lá fora, não é mesmo? Vamos testar aí, como eu disse ontem, estamos em processo de teste e vamos fluindo nesse lugar de fazer com que tem, com que dá e experimentando as luzes do dia, não é mesmo? Mas confesso que o abajuzinho também tá aqui, porque sem ele ficou um pouquinho meio estranho. Então jogamos mais uma luz amarelinha aqui para ver o que que dá. Amados, primeiro quero agradecer tudo que vocês estão escrevendo, as ideias que vocês deram, eu tô anotando tudo, continue assim mesmo. Escreve aqui embaixo o que que você achou, o que que te impulsionou, o que que você gostaria de me ouvir aqui conversando no nosso na sala. E hoje eu quero falar sobre o mito da produtividade, especialmente para mulheres que menstruam. Nesse exato momento eu tô menstruada e eu tô no segundo dia da minha menstruação, que é o dia que pra mim, gente, olha, pelas deusas consagradas. Hoje eu já não reclamo tanto de menstruar, sabe? Eu já reclamei mais na minha vida da menstruação. Antes eu odiava. Hoje eu já consigo, por exemplo, construir a minha agenda em cima do meu ciclo menstrual. Então, hoje, por exemplo, eu só atendi de manhã. Agora, no período da tarde, eu tenho médico. Depois, são coisas mais leves, porque eu sei que essa semana é a semana da menstruação. E aí, eu quero trazer um trem aqui para você, para nós conversar, né? Já que esse papo de ir pro sofá é bom para a gente fazer isso. Que é o seguinte: a gente vive, especialmente se você for uma mulher que tem aí de 35 anos para cima, você nasceu assim como eu no mito da produção. E se a gente não produzir, parece que a gente é inútil, né? A gente começa até a ter aquela sensaçãozinha de que ser incapaz, que ser estranho, não tá fazendo nada da vida, não vai prosperar. Porque a gente tá preso no mito da produtividade. Que mito é esse? Lá na era industrial, quem mais produzia, mais ganhava. E nem era assim tão de verdade. Mas essa era a propaganda. Quem mais produzia, mais ganhava. E aí a gente começou a entender que, como máquinas, precisávamos produzir o máximo possível que a gente podia. E aí a gente começou a bater palma para a exaustão. É como se quanto mais exausto eu tiver, mais valor eu tenho. Mano, isso tudo é mentira. Você não é uma máquina de lavar da Brastemp. Você não é uma lave-seca. Nosso sonho é, mas a gente não é essa lave-seca da Brastemp. A gente tem limite, especialmente se você menstruar. Igual no meu caso, que tô aqui menstruada, gente, eu fui no supermercado arrastando. E não é porque eu não queria ir, é porque eu tô arrastando mesmo, por causa que eu tô menstruada. Eu estou sangrando nesse exato momento. Então vamos pensar aqui, independente de estar menstruado ou não, nós não somos máquinas. O ser humano ele é cíclico, né? Especialmente as mulheres, por causa dessa fase nossa de ovular, menstruar e tudo mais. Por que que a gente ainda está carregando esse mito da produtividade? Como se o único relógio, o único tempo importante fosse o do relógio. Você já parou para pensar nisso? Que a gente, tudo que a gente faz é para ser linear, uma linha reta. A gente quer levantar e passar o dia inteiro do mesmo jeito, todos os dias, como se a gente não fosse cíclica, como se o tempo que rege a gente não fosse o tempo do corpo. O tempo do relógio não rege o feminino. A gente tá muito mais conectada com o tempo da natureza. Ai, Noelle, detesto esse papo. Tá bom, você pode detestar, mas o seu corpo tá o tempo todo te mostrando isso. Se você tá exausta, se você tá arrastando, se você começa os treinos e não consegue terminar, se você acha que você é uma puta preguiçosa, tipo, procrastinadora do caramba, e você não é. É porque você está lidando com o tempo errado. Você está lidando com a vida como se tudo coubesse no relógio, se tudo coubesse nas 24 horas que você acha que você tem, e aí isso fica muito pesado para você. Você já percebeu isso?
Eu tenho percebido. Eu acho que desde os 35, acho que os 35 foi minha virada de setênio também, depois podemos conversar sobre isso. Quando a gente entra no setênio dos 35, dentro da antroposofia, só trazer um. Você entendeu? Dentro da antroposofia tem um estudo chamado setênio. O que esse estudo fala? Que a cada 7 anos, gata, você passa por uma mudança radical. Uma mudança na sua alma mesmo. Você já passa ela biologicamente. Pode perguntar pro seu médico, não tô louca. A cada 7 anos a gente passa por uma renovação celular. E isso também faz parte do nosso todo. Lembra que a gente é holística? Que a gente tem o corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual? Então, dentro da antroposofia, fala que a cada 7 anos a gente faz uma mudança radical. E no setembro dos 35, quando você faz 35 anos, a sua alma ela fala assim: olha, gatinha, eu deixei você escolher até agora. Péssimas escolhas, não é mesmo? Mas agora quem vai escolher sou eu. E aí a gente sente assim, ó, uma falta de sentido. Nada que a gente gostava parece que tem mais cor e gosto. E a gente começa a busca pelo tal do nosso propósito, né? Em trabalhar com aquilo que nos faz feliz, que brilha os olhos. A gente não quer trabalhar, a gente quer servir. Quando eu fiz 35 anos, a questão da menstruação para mim ficou muito forte. Eu comecei a observar muito o meu ciclo, porque eu tava naquele lugar de eu odeio menstruar, se eu pudesse eu tirava meu útero para não menstruar. E aí eu falei, cara, eu preciso olhar para isso, porque na minha família muitas mulheres já fizeram esse processo. Minha mãe passou por esse processo. E eu falei, eu quero olhar para isso antes até de fazer essa escolha. O que que é a menstruação para mim, mentalmente, emocionalmente, energeticamente e até espiritualmente. E eu comecei a perceber que meu problema com a menstruação não era só um problema físico, tipo de sentir cólica, porque se eu sinto cólica, mas eu paro, aqueço, né, com a bolsinha térmica, a cólica passa. A minha questão com a menstruação era emocional. Eu percebo que quando eu tô menstruada, eu entro num cansaço não só físico, eu fico mais cansada mesmo, porque eu tô sangrando, né? Mas eu entro também num cansaço mental e emocional muito grande. Minha paciência fica muito curtinha. E aí eu fico incomodada de estar impaciente, eu fico incomodada porque o meu humor tá mais seco, mais ácido, mas é porque eu tenho dentro de mim que eu tenho que ser legal. E aí quando eu fico menstruada, eu não fico legal. E eu comecei a olhar para isso. Então a primeira coisa que eu entendi que no meu processo de menstruação, as minhas emoções, elas são mais diretas. E não é que eu fico confusa. Eu, eu tenho uma tendência a sentir com mais intensidade e mais coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, hoje é um dia que eu não gosto de decidir nem o que comer. Minha filha estava falando, ah, você quer isso, isso? Eu falei, olha, eu tô menstruada. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer. Você tá livre, porque hoje ela tá em casa. Falei, você tá livre na cozinha. Por quê? Porque é um dia que eu não consigo, parece que raciocinar. Então, o que eu tô querendo trazer para vocês nessa conversa toda? Se você estiver presa no mito da produtividade, de que você tem que ser linear, que você tem que conseguir fazer, quanto mais produzir, mais valor você tem, você está fodida. Por que você está fodida? Porque nós não somos lineares, nós somos cíclicas. E isso não é um papo namastê lelê. É um papo real de quem tem útero. E é que ainda sangra. E mesmo quando você parar de menstruar, os seus ciclos não vão deixar de acontecer. Ele vai acontecer de outra forma. Mas ciclos, fases e estações internas, elas vão continuar acontecendo. Então, qual que é a sacada? Qual que é o segredo? Aprender a lidar com isso. Amada, não tem como a gente fugir das coisas. Eu gostaria, gostaria. Eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de fugir, mas não dá. Então, meu convite para você no sofá de hoje é primeiro sair desse mito da produtividade que está acabando com a sua raça. Você está ficando exausto, parecendo uma máquina de lavar moída. Sai desse lugar. A segunda coisa é, se você ainda menstrua, observe seu ciclo menstrual. Para que quando você estiver menstruada, você poder ter mais tempo para você de descanso, para você ver suas séries na Netflix, para você fazer o que você quiser. Aprenda a lidar com suas emoções e com a sua cabeça cheia nesse momento. Se no seu processo de menstruação suas emoções, assim como as minhas, ficam mais intensas, tenta não tomar decisões nesses momentos.
Tenta conversar com o boy, com a sua mina, com a sua família, com todo mundo e avisa como você funciona. Porque você não é um reloginho, você é um ser humano. E a gente é um universo muito louco aqui dentro, mas que pode ser trabalhado. Então, meu convite para você hoje, gatinha, está menstruada, descansa. O mundo não vai acabar por conta disso. Mas se observa, o que você tem de mais valioso na vida é o seu processo de autoobservação. É isso. Até o próximo.